Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do PPNA. E hoje a gente vai estar falando sobre o assunto de milícias. Bom, quando a gente fala de milícias armadas ou milícias de forma geral, qual a primeira coisa que vem à sua mente? Pessoas uniformizadas com armamento, ou então aquelas cenas clássicas do filme Tropa de Elite. Bem, uma milícia não quer dizer exatamente isso que a mídia traz pra gente há bastante tempo. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse assunto. E toda essa parafernália aqui, apesar de poder ser usada por alguém de uma milícia, foi só para ficar bonito no vídeo, porque de fato não tem nada a ver, ou talvez tem parcialmente a ver, com o objetivo de uma milícia. E a gente vai estar falando sobre isso agora, principalmente pelo que tem acontecido no Rio Grande do Sul, como tem sido um assunto bastante em alta e, na minha visão, bastante importante para as pessoas que estão precisando dessa informação. A gente vai comentar um pouco. Aqui principalmente para mostrar melhor os equipamentos, com espaço melhor, talvez uma iluminação melhor, mas principalmente pelos equipamentos, para estar conseguindo mostrar arma de fogo, conseguindo efetuar disparos no alvo se necessário. Mas esse não é o foco do vídeo, né? Atirar, acertar, é muito mais falar sobre responsabilidade e a importância de uma milícia feita de forma legal e racional, né? Do que sobre de fato focar nas armas de fogo, que de fato é o foco do canal, mas não totalmente desse vídeo. Beleza? Então vamos começar, né, início de tudo, com o conceito de milícia. Se você for no dicionário aí, eu vou colocar exatamente a frase do dicionário, eu não a lembro de cabeça, mas o conceito fala sobre um grupo de pessoas que se juntam com um objetivo em comum. Então esse objetivo pode ser político, esse objetivo pode ser para benefício próprio ou de outros, ou pode ser apenas financeiro, enfim, podem ser diversos objetivos. E no caso do que tem acontecido no Rio Grande do Sul, né, com aquela tragédia que ocorreu há pouquíssimo tempo, o objetivo tem sido extremamente ético e humano, que é a defesa, né, da questão econômica das famílias que foram afetadas e da segurança e da integridade física também das pessoas que estão nos abrigos ou daquelas pessoas que escolheram ficar nas suas casas devido à incapacidade do Estado de cuidar individualmente de cada pessoa. O Estado está fazendo tudo dentro do alcance, né, as forças armadas, as forças estaduais, a defesa civil, tudo dentro do seu alcance para que seja feita uma segurança coletiva nos abrigos, para que os donativos cheguem a quem de direito, independente do que esteja acontecendo como desvios, como se vê na notícia aí, né, a gente sabe que, de forma geral, todo mundo, né, todas as forças, todos os órgãos institucionais são formados por seres humanos da própria sociedade. E esses seres humanos são suscetíveis a qualquer coisa. Então o que nós sabemos é que a maioria dessas pessoas estão sim de fato empenhadas em ajudar, até porque muitas delas, apesar de não morarem no Rio Grande do Sul, têm familiares lá. Tem um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, um irmão que foi extremamente afetado pelo que aconteceu lá. Tá? Então, a formação de milícias nesse sentido, né, de proteção do indivíduo, elas são extremamente benéficas, e eu vou estar falando aqui nesse vídeo por quê. O primeiro ponto, que para mim é o principal, é a segurança individual de cada familiar seu. E essa função, apesar de o Estado ter o dever de prover a segurança, ele não tem capacidade. Eu não estou falando aqui de uma ineficiência do Estado ou criticando o Estado de forma nenhuma. Eu estou falando que não tem capacidade porque não existem pessoas suficientes nas instituições para cuidarem individualmente de cada cidadão que existe. Senão não deveria ter 220 milhões de pessoas no Brasil, deveria ter 440. Né? Uma pessoa para ser cidadão e uma pessoa para cuidar de você. Isso é impossível. Então, por mais que se aumente o policiamento, por mais que se melhore a iluminação nas vias que são mais perigosas, por mais que existam mais bombeiros, mais militares, mais isso e mais aquilo, nunca haverá uma quantidade de efetivo igual à quantidade de efetivo de seres humanos, de cidadãos num país. Isso aí é óbvio, né? E ainda assim a gente não sabe se seria possível inibir todo tipo de crime. Dito isso,
a gente vê a importância do cidadão estar bem preparado para proteger a si mesmo e a sua família, tá? Numa situação onde, vou dar um exemplo bem claro aqui, mas tentando deixar bem claro também que isso não é uma crítica a nenhuma instituição que está fazendo o seu melhor para proteger os cidadãos lá naquela situação, né, extremamente lamentável. Mas a polícia militar, por exemplo, que é uma polícia ostensiva, que tem a função, né, de estar fazendo rondas, de estar ali fazendo a operação presença. Estou aqui, não cometam crimes nessa área, senão haverá consequência. Ela não consegue inibir todos os crimes, principalmente num lugar como o Rio Grande do Sul, porque a polícia vai ter viatura, vai ter bicicleta, vai ter moto, vai ter a cavalaria, mas dificilmente tem barco, né? A polícia não fica atendendo locais de barco, exceto em locais muito específicos, como os caboclos lá no norte do país, lá no Amazonas, mas onde a polícia já é preparada porque esse é o normal, né? No dia a dia, sem nenhum tipo de calamidade, o atendimento é feito dessa forma. Então, quando você fala num lugar que é uma cidade, né, um ambiente totalmente urbano, e a polícia usa viaturas comuns para atender a população, como é que você espera que ela vá atender de barco numa casa onde a polícia não tem barco? E aí agora surgiu a demanda, só que os lugares que poderiam vender barcos também foram alagados e tudo foi perdido. Então é aí onde a gente vê a importância do cidadão que tem o material, dar apoio para a instituição, sim, até que chegue de outros estados, ajuda. Isso leva tempo, é logística, né? Então, a formação dessas pessoas, o surgimento dessas lideranças dentro dos abrigos, como a gente vê alguns vídeos por aí surgindo nas mídias sociais, são importantíssimas. Eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui, mas algumas semanas que se passaram eu vi o vídeo de um homem dentro de um abrigo que se levantou e falou: aqui não vai ter crime, aqui ninguém vai encostar nas nossas crianças. Se aparecer uma situação específica dessa aqui, a gente vai pegar e vai separar, vai tirar do abrigo, vai, né, punir de acordo, vai chamar a autoridade competente, mas a gente vai controlar, porque as autoridades estão ocupadas socorrendo pessoas que estão correndo risco de morte, né? Então, acabou que sobrou para os cidadãos que estão ali dentro do abrigo no dia a dia fazer essa segurança. Então é importantíssimo estarmos preparados e não pensarmos em nos preparar depois que a situação acontecer, depois que a calamidade começar, porque a gente não vai ter esse tempo, né? E isso vai passar por tudo. E aí é onde a gente chega na parte da segurança, inclusive na situação de contato, na situação física, na situação de finalmente arma de fogo, que é a parte principalmente econômica, onde a gente mais está vendo acontecer no Rio Grande do Sul, que são os furtos, né? A criminalidade da região se aproveitou que as pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas, né, e deixar os seus bens lá, principalmente o pessoal que tem casa de 2 pisos, porque o segundo piso geralmente a água não alcançou. E aí as pessoas juntaram seus bens lá para que quando a água baixasse eles tiverem alguma coisa para reiniciar a vida, né, recomeçar financeiramente. E aí essas quadrilhas estão indo aí nos bairros e saqueando aquilo que restou, agredindo ou até mesmo assassinando pessoas que escolheram ficar nas suas casas por não ver uma outra opção e não ter uma outra fonte de renda para depois que a crise acabar, elas se reerguerem, né? Então, é nesse ponto onde entraram as milícias no Rio Grande do Sul, né, formada por moradores dos próprios bairros que não estão sendo justiceiros. Isso é importante ser frisado, porque isso é ilegal. Eles estão defendendo, né, a legítima defesa deles mesmos que escolheram cuidar do patrimônio e da única fonte de renda que eles vão ter no futuro. Então, essas pessoas, sim, precisam fazer o uso de uma boa arma de fogo, ter munição extra à disposição, ter tipo diferente de armas, ter um cinto de batalha talvez para, né, todo o seu equipamento estar próximo ali e fácil de carregar. E aí vocês me viram aqui cheio de equipamento, um capacete, um plate carrier, onde você consegue colocar vários carregadores. Se você tiver isso, show de bola, você consegue levar ali talvez um kit médico, onde você vê uma pessoa que foi arrastada, talvez aí pela correnteza e parou num lugar alto, e você consegue prestar esse socorro e você tem um tourniquet e estancar um sangramento, ou uma bandagem israelense, ou talvez mesmo, né, uma gase hemostática, ela foi perfurada por um galho de uma árvore, e você consegue ali tamponar e aí levá-la no seu barco, talvez, para algum abrigo onde vai ter um enfermeiro, um médico lá que vai conseguir, né, realmente fazer o remendo necessário nessa pessoa aí para que ela sobreviva a essa situação. E tudo isso só é
possível se você tiver o preparo prévio, tiver feito cursos nessa área, buscado informação e conhecimento. Tá? Então, eu resolvi trazer esse assunto à tona não para defender um assunto que é visto com preconceito no Brasil, que é a questão das milícias, mas que para que se surgirem, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, que sejam feitas com base na razão, né, na ética, na moral e na lei. Ou seja, o objetivo dessa reunião de pessoas seja em prol do bem comum, em prol do bem da sociedade. E é por isso que eu apoio, aí já vou falar do patrocinador do canal, Cultura Sobrevivencialista, que está fazendo agora vestuário justamente para situações adversas como essa. E o foco é esse, equipar bem os cidadãos de bem. Tá? Você tem uma calça como essa que ele fez aqui, que é resistente, não limita seus movimentos, permite levar bastante equipamento, camisa que facilita o saque de uma arma, camiseta regata, né, para que você utilize por bastante tempo e caso esteja portando uma arma velada, não vai poer a camisa. Quem porta a arma sabe do que eu estou falando, o quanto a gente perde camisa, né, simplesmente pela fricção ali do tecido com a arma. Então, para essas situações adversas, a gente precisa de empresas nacionais, pessoas que criem empresas que equipem cidadãos de bem com o equipamento de melhor qualidade possível, tá? Para que a gente não fique vendido, né? Não fique simplesmente à mercê de um material ruim, um material que a gente não sabe a procedência e a qualidade. Tá? Então, apesar de estar falando sobre um assunto delicado e pesado, eu acho legal fazer essa propaganda, primeiro porque eu tenho que fazer, é um patrocinador do canal, é importante, mas também por causa da qualidade do material que eu estou utilizando e estou gostando pra caramba. A partir do momento que eu não gostar, eu vou falar também, tá? Não fica com raiva de mim. Vamos lá, continuando o assunto. Arma de fogo longa é um tabu. A pessoa que escolheu defender a sua residência, e é a residência do acervo, por que eu estou falando isso? Para a gente não extrapolar a linha da legalidade. Tá? Se você escolheu defender sua residência e tem uma arma longa, a use. Principalmente porque ela vai te dar uma precisão melhor, um alcance melhor, uma capacidade de munição melhor, contra talvez uma mini quadrilha que vem ali te assaltar, 5, 6 pessoas, você sozinho com mais 1 ou 2, e você vai ter a vantagem operacional sobre essas pessoas. Arma de porte, armas pequenas. Se você tem, utilize. Se você tem o porte, melhor ainda. Se não tem, use dentro de casa. Tá? Eu não vou incentivar nenhum tipo de uso ilegal, né, ou transporte ilegal, ou nada, porque não é o que está previsto. Não é legal isso. Falando judicialmente. Mas o que eu posso dizer a respeito é que, quando o assunto é a sua própria vida, use dos meios disponíveis para protegê-la, né? A sua, dos seus entes queridos e do grupo que você formou, né, de confiança para proteger você mesmo e os seus entes queridos. E os deles também. Beleza? Ainda sobre família e grupo. Né? Você tem lá a sua milícia, é um grupo de homens que entenderam, né, que a função que Cristo deu para vocês é defender a sua família com força física ou com serviço, né, de arranjar alimento, de prover, de defender do mal, inclusive as suas finanças, né, que o seu filho e a sua esposa vão depender de pão, de carne para se alimentar depois que a crise passar e não vão viver de doação para sempre, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, né, porque o trabalho dignifica o homem. E aí, de que adianta tudo isso se na hora do desespero você entrega, por exemplo, o seu filho pequeno, ou a sua filha pequena, ou a sua esposa para um barco cheio de desconhecidos que vão levar para um abrigo onde você não sabe e fala que não tem vaga para você ir. Esse é um assunto muito delicado. Eu entendo que no desespero você prefere se sacrificar para que o seu filho ou filha e sua esposa sejam salvos. Mas aí entra o lado ruim da humanidade, que está se mostrando nessa situação de calamidade. Existe uma lista com mais de 200 crianças, não sei se o valor foi atualizado para mais ou para menos agora, mas dentro dos abrigos que desapareceram, porque foram separados dos seus pais na hora do socorro, foram para abrigos que no fim das contas os pais acabaram em abrigos diferentes,
e até encontrar o abrigo onde ela foi registrada. Ao chegar lá, a criança já não foi mais encontrada, né? No meio da confusão, qualquer pessoa adulta que estiver perto da criança acredita-se que é os pais da criança. Então, muito cuidado, porque tudo isso que eu estou falando, a formação de uma milícia, o preparo prévio, né? O cuidado com o seu equipamento, né? Na compra prévia e na preparação para chegar lá e ter um equipamento para fazer tudo que você precisa fazer, de nada adianta se você não tiver mais uma família para proteger. Então, por favor, o foco principal é a sua família. Depois, o seu equipamento. Depois, a formação do seu grupo de confiança. E tem que ser de confiança. Você tem que amar essa pessoa, essas pessoas que estão no seu grupo, e amar a família delas, assim como elas têm que fazer o mesmo por você. Porque assim como eles vão estar dispostos a te ajudar a defender a sua família, você tem que estar disposto a ajudar a defender a deles também. Senão não existe uma relação de confiança e a qualquer momento você ou eles podem se voltar uns contra os outros e te deixar na mão, visto uma oportunidade de se safar de uma situação complicada e te deixar para trás ali, beleza? Então tenham isso, tenham pessoas, seja do trabalho, seja do bairro, né, seja, sei lá, da sua igreja, tenham uma comunidade de pessoas que você pode confiar e contar e sabe que deu barata voa, você pode correr para a casa dessa pessoa ou para um ponto de encontro onde vocês estão. E tudo isso que eu estou falando está lá naquele vídeo que eu fiz, que eu vou deixar o link aqui também, da sobrevivência, né, sobrevivendo a uma calamidade, e aí eu cito lá o Rio Grande do Sul, diversos equipamentos que você pode comprar, se você tem dúvida, claro, não vou citar tudo aqui de novo porque seria redundante, mas dá uma olhada nesse vídeo, olha passo a passo, olha ponto a ponto, caramba, isso eu tenho, isso eu não tenho, tem muita coisa ali que eu acabei tendo que cortar para o vídeo não ficar extenso demais e maçante, mas que se você souber que precisa também, adquira. Conhecimento, curso, né, na área de APH, atendimento pré-hospitalar tático, porque nessas situações, por mais que não sejam conflituosas, o tipo de trauma que vai ser gerado por uma enchente que arrastou uma pessoa, um carro, um acidente, né, ou um bandido que tentou pegar você na estrada, indo ver a sua milícia ou a sua família na cidade vizinha ali, serão traumas parecidos com o trauma de combate. Então procure cursos, estude a área e peça a Deus proteção. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Se gostou, compartilha com o pessoal que você acha que é importante estar vendo esse vídeo, pessoas que você entende, que você confia, mas que gostaria que tivessem um preparo um pouco melhor. E é isso aí, vejo você no próximo vídeo.